Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Você, eu e Deus, juntos faremos proezas. Então diz assim: não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Pai, edifica a nossa alma, Pai. Nós estamos aqui te apresentando todas as cartelas, os corações dos que estão presentes, dos que não puderam vir, mas estão fazendo a campanha. Primeiro, gratidão, porque o Senhor tem abençoado de forma sobrenatural todos esses 12 anos de campanha, Pai. Tem sido maravilhoso, extraordinário. Eu acredito que essa não será diferente, ou ela será diferente, será muito mais ainda o número de abençoados, o número de respostas. Nós colocamos diante do Senhor que a Tua palavra nos ensine nessa noite as ferramentas, as chaves, os segredos, Pai, em nome de Jesus. O tema dessa noite: portas abertas, fé sobrenatural e colheita surpreendente. Fala comigo: nessa campanha eu encontrarei portas abertas, eu terei uma fé sobrenatural e eu terei uma colheita surpreendente. Quem crê, diga amém. Fala de coração, viu, irmão? Não é só para repetir, não, é crer. É isso aqui que Deus vai trazer para nós em nome de Jesus. Então, meus irmãos da Seara Viva, minhas irmãs, nós chegamos ao quê? Ao encerramento das palestras, das pregações, dos sermões, desta comunhão. Mas não chegamos ao encerramento do que nós estamos buscando, que é a colheita da nossa semeadura. Na minha visão, esses quatro semanas nós semeamos, porque ao escrever nas cartelas, ao apresentar constantemente, ao fazermos declarações de fé nessas 4 semanas, na minha visão espiritual, nós plantamos. A partir de hoje, quando terminar, nós vamos para um outro nível. Amém ou não? Eu tenho convicção no meu coração, baseado nesses 12 anos de semeando, que esse momento ele inaugura um tempo em que as portas celestiais, as janelas dos céus não vão só se abrir, elas vão escancarar para quem tiver fé. Vai escancarar sobre as nossas cartelas. Para quem crê, isso vai acontecer. Como que nós temos que crer para que as janelas do céu se abram? Nós temos que crer além das limitações humanas. Diga: crer além das minhas limitações. A jornada de hoje, querido, ela é um desafio. Nós seremos desafiados a surpreender o céu com uma fé sobrenatural. A sua missão nessa campanha, agora no cuidar da sua semente, até colher o seu fruto, é surpreender o céu com uma fé sobrenatural. Eu não posso admitir que você da Seara Viva, que está fazendo a campanha, vê no culto, saia daqui nesses 4 quartas-feiras com uma fezinha natural. Misericórdia, eu gostei. Você vai sair daqui declarando uma fé sobrenatural. Nós vamos impactar, surpreender o céu. Ao impactar o céu, nós impactaremos o mundo com uma colheita que vai exceder as nossas expectativas, baseado em que servimos um Deus que é capaz de fazer muito mais do que pedimos, sonhamos. A expectativa é de colheita alta, porque a palavra promete, mas tem que ter uma fé sobrenatural. Vamos ver 3 coisas nessa noite para variar. Primeira, fé sobrenatural, além do possível. Fala assim: eu terei e eu usarei
uma fé sobrenatural. E eu, Manuel, já me vejo colhendo além do que é possível. Quando eu creio nisso, eu estou atraindo, eu estou chamando o impossível. E quando eu chamo o impossível, junto com ele vem o Deus do impossível. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de realizar o impossível. Porque quando ele realiza o impossível, se glorifica o nome dele. Porque o impossível tornando realidade, é impossível falar que foi o homem com as suas forças. O impossível realizado só pode ter o nome Deus de Israel. Por isso ele falou: vou endurecer o coração de Faraó e todo o povo saberá que eu sou Deus. Você crê nisso? Cadê sua cartela? Aí, fica aqui na mãozinha o tempo todo. Vai depositando nela, irmão. Palavra tem poder, pensamento bom atrai coisa boa. Gálatas 6:8, que nós lemos, diz: pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá. Claro, ele está falando da salvação, mas é um princípio. Por isso a fé tem que ser sobrenatural, tem que ser uma conexão com o Espírito Santo. Tem que ser uma conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Isso gera coisas sobrenaturais. Isso leva a uma fé sobrenatural. Ele diz: mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá. Vou começar, queridos, a nos desafiar. Desafiar os pensamentos religiosos. Porque na verdade a religiosidade só serve para nos travar, para nos encolher, para tirar o direito que a Bíblia nos dá. Quando falamos de semeadura e colheita, muitos só pensam no aspecto material, numa visão terrena, como semeio dinheiro para colher dinheiro, semeio trabalho para colher resultado. Naturalmente se torna limitado. Mas quando eu penso numa semente sobrenatural, uma semeadura sobrenatural, que vai operar nas dimensões que os nossos olhos não veem, queridos, o resultado é outro. Eu não semeio dinheiro para colher dinheiro. Eu semeio fé para colher tudo aquilo que eu escrevi na minha cartela. Eu semeio intimidade com o Espírito Santo para colher tudo que está na minha cartela. Eu semeio, eu e você, intimidade, oração. Orar pela cartela todo santo dia. No trabalho, em casa, na sua oração, traz para os cultos, levanta ela sozinho, não esquece dela. Sabe por quê? Na cartela está a sua semente. Quem esquece a semente, a árvore não brota. Pegou essa? Quem esquece a cartela, a árvore que brota não dará fruto. E se você não cuida, o fruto morre. Eu preciso que você entenda, irmão. Eu não estou falando de fruto, eu não estou falando de árvore, eu estou falando das suas sementes. A semeadura que você fez, a forma como você vai fazer daqui para frente. Por isso Gálatas 6:9 fala: e não nos desfaleçamos. Princípio, só colhe quem não desfalece. O agricultor que esquece, o mato cresce, o bicho vem e mata, sim ou não? Irmão, abre seu coração, Deus vai te dar coisas aqui nessa noite que vai mudar a sua história se você aplicar. Então o princípio é esse. A tendência de muitas pessoas que não colhem no semeando é que vai passando o tempo e ela esquece. Ela não liga mais. Tem gente que recebe e não sabe nem que recebeu, porque não lembra mais. Não lembra mais. Então ele diz: não desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistir, olha, fala para o seu irmão, desiste não. Pode ser daqui um mês, fala com ele, pode ser daqui 6 anos. Desiste não. Quem é que estava aqui esses dias? Acho que foi o Felipe. Felipe abriu a Bíblia aqui, cartela de 2005, cartela de 2000, não, sou 20 anos. Cartela de 2012, 2014, 2016. Não, olha ano que ele não foi. O Toninho, se você chegar para ele, fala: deixa eu ver suas cartelas. Ele tem todas e está marcado. Ganhou, não ganhou. Ganhou, não ganhou. Estou orando. É ou não é? Tudo, já fechou. Teve mais gente que chegou em mim assim: pastor, eu fechei 2 cartelas já. Eu falei: que benção. Virou até o modo, né? Eu fechei cartela. Fechei a cartela. Coisa mais linda. Então ele diz: se você não desistir, você vai colher no tempo. Percebam a palavra, no tempo.
Então quem desfalece, quem esquece das suas orações, quem esquece da sua semente, não espera o tempo certo. Não é no nosso tempo, diga, não será no meu tempo, mas no tempo certo. O tempo certo muitas vezes é quando nós estamos preparados para receber aquele milagre, aquela grandeza, aquela coisa maravilhosa. Às vezes não estamos preparados, é no tempo certo. Até aqui, queridos, está a primeira grande revolução espiritual dessa noite, que ela tem que acontecer na nossa mente. Ou seja, nós seres humanos, principalmente nós mais modernos, mais jovens, e todos nós hoje em dia, tudo que a gente quer é imediatismo, sim ou não? Tem um exemplo aí? Amazon 24 horas. Na verdade tem dia que você pede na Amazon de manhã, chega depois do almoço, na Amazon, tem mais louco do mundo. E a gente vai acostumando com isso. E a gente acha que Deus é uma Amazon. Pronuncia Amazon. Deus não é uma Amazon. Deus não é um iFood. Pode ser que Ele surpreenda e te dê a resposta lá fora daqui meia hora, mas é no tempo certo. Tempo certo. Comida. Comida hoje, se chegar 15 minutos, demorou. Sim ou não? Você olha para o garçom e fala, cadê? Você acabou de fazer o pedido. Aquela loucura que está na nossa cabeça. Nós queremos resposta no celular em 30 segundos, 10 segundos, 5 segundos. O que é que aconteceu que você não me atendeu? Eu falei, você não deu nem tempo de escrever, já está ligando. Acabou de mandar a mensagem, está ligando. E assim somos todos nós. Ou seja, a Deus opera em uma cronometria divina. Deus não trabalha com logística acelerada. No tempo certo, Deus vai trazer a vitória. Agora, como é que a gente vê isso? Porque quando você pensa na natureza, a natureza biologicamente, tudo foi criado de forma organizada. Uma coisa precisa da outra. Isso é natural. Somos diferentes, as coisas são diferentes, se retroalimentam e se retro traz vida. Então existe na semente real um exemplo para nós, que é o tempo oculto na semente. Agora acorde. Quando eu falar do tempo oculto da semente, eu quero que você pense no seu pedido, amém ou não? Eu quero que você pense no que você escreveu. Sabe qual é um dos maiores milagres que eu vejo da criação, que poucas pessoas observam? É a semente debaixo da terra. Quem tem um pedacinho de terra em casa? Seja um canteiro, um vasinho. Quem tem? Às vezes você ficou lá uns 10 dias, 15 dias sem ver ele, e de repente brota alguma coisa, sim ou não? Um passarinho passou, né, a semente caiu, uma borboleta trouxe alguma coisa e deixou lá. Quando você assusta, fala, de onde veio isso? Como brotou isso? Como aconteceu isso que eu não vi? É a semente subterrânea. Ou seja, quando nós plantamos uma semente de milho, por exemplo, ela desaparece, é ou não é? Eu já plantei milho, já plantou? Você cava ali a covinha, joga os negocinhos e acabou. Aquilo desaparece. Muitas vezes essa cartela você guardou no bolso, guardou ali dentro, e ela desaparece. Às vezes até esquece o que você pediu. Aí as semanas passam, o mês passa, e você não vê nada acontecendo, porque demora a nascer. Quando você não viu a semente ser colocada lá, você acha que foi depressa. Agora, quando você planta e olha 3 vezes por dia, parece que demora. Sim ou não? Então, muitos cristãos, queridos, não têm esse movimento, porque as semanas vão passando, a bênção não vai chegando, ele vai cansando de orar pela cartela, não tem nenhum sinal, aí eles abandonam a fé num espaço curto. Aí daqui um mês eu falo, está com sua cartela? Você fala, nem sei onde está mais. Daqui 3 meses você fala, nem sei se ela existe. Daqui 4 meses eu te pergunto, o que você escreveu na cartela? Só Deus sabe. A semente subterrânea. A semente subterrânea. Não aconteceu nada, a semente vai ficando sozinha. Mas queridos, o que está acontecendo sobre aquela terra, eu estou falando da semente, eu estou falando da terra espiritual sobre a sua semente. O tempo é invisível, sobrenatural. Mas eu queria que você acreditasse numa coisa nessa noite. Se você continuar orando, se você continuar valorizando os seus pedidos, você vai entender que há nesse momento uma arquitetura de milagres sendo construída a nosso favor. Deus já está arquitetando. Porque a Bíblia diz que antes que saia uma palavra da minha boca, eu posso até colocar não na Bíblia, mas parafraseando, antes que eu escrevesse na minha cartela, Deus sabe o que eu escreveria. Há uma arquitetura, tem alguém comigo aí? Pensa que a semente é dura, o milho que você planta, ele é duro, sim ou não, Israel, que é plantador de milho? O milho é duro.
Quando você joga ele tem que quebrar, isso mesmo, ele tem que despedaçar. As estruturas do milho tem que desintegrar para ele brotar. A do feijão é a mesma coisa. Então Deus vai desintegrar, Deus vai despedaçar a sua semente, para colocar ela no ponto de brotar. Está entendendo ou não? Persevere. Tenha paciência. E é engraçado, ou seja, é dessa morte, dessa degradação, dessa coisa difícil, é que a raiz vai brotar, vai buscar água, nutriente, e a vida vai explodir. Esse tempo que você acha que Deus pode estar demorando aqui um dia, né? Não, Deus está quebrando a sua semente. Deus está quebrando as barreiras, Deus está quebrando os impedimentos, Deus está preparando a mim e a você para receber, mas aquilo que ele está sendo desintegrado, mas vai chegar o momento que você vai falar: explodiu o meu milagre, as minhas sementes, explodiu. É a mesma coisa de eu olhar para a natureza, esse tipo de semeadura espiritual que nós fazemos, queridos. Isso é sobrenatural, sabe por quê? Porque na lógica humana ela não entende, precisa que a coisa morra para viver. Jesus fala isso do trigo, sim ou não? É necessário que o trigo caia, morra para poder multiplicar, crescer, brotar. Tem alguém aí? É necessário que a coisa morra. Você precisa muitas vezes do silêncio para escutar a música que está tocando. A gente precisa da escuridão para buscar a luz. Queridos, o que é uma fé sobrenatural? Dorme não, acorda aí, tem muita coisa pesada e boa, pesada no sentido de forte. Amém ou não? Quando vocês cansarem de mim hoje, vocês falam. Não se trata, a fé sobrenatural, ela não se trata apenas de acreditar, mas de decidir que a voz de Deus tem mais peso e força do que qualquer circunstância. Isso é sobrenatural. Eu preciso acreditar que a voz de Deus tem mais peso e força do que qualquer circunstância. Que fé é essa, pastor, que o senhor está falando de fé sobrenatural? É a fé que desafia os diagnósticos, que atravessa os desertos e que constrói ponte no meio dos nossos abismos. Abismo sentimental, abismo espiritual, abismo material, abismo de qualquer coisa, de saúde, do seu corpo. A fé sobrenatural, ela constrói isso. Ela constrói isso. Como é que a gente ativa essa fé? Eu ativo a fé sobrenatural quando eu silencio a dúvida, silencio o medo, silencio a insegurança dentro de mim, e aí então eu tenho uma ousadia de caminhar no invisível. De nós nunca caminhamos no invisível. Eu já caminhei no invisível, já vi no invisível e já colhi no invisível. Eu estou desafiando esse ano a você sair do normal, irmão. Eu estou desafiando esse ano a você começar a jejuar pelas suas sementes. Eu estou desafiando esse ano a você orar todos os dias pelas suas sementes. Eu estou falando para você levar, ouvir as pregações antigas e liberar palavras sobre a sua cartela. A cartela não tem poder nenhum, é como se ela fosse a terra e você plantou escrevendo. O poder está em Deus, mas a relação de apresentar a Ele está na Bíblia. Pede e vai te dar, busca e vai achar, bate e vai abrir. Busca e vai brotar, bate e vai brotar, sim ou não? Preciso eu e você confiar que o impossível é apenas o ponto de partida para nós que Deus nos escolheu. É só o ponto de partida. Se olhar para a minha vida, para mim até hoje, é impossível Deus ter me escolhido. Eu sou fruto do impossível. Por mais santo que você seja, você também é fruto do impossível. A Bíblia diz que nenhum de nós merecemos a salvação. Hebreus 11:1, que você conhece muito, ele fala isso. A fé é a certeza do que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. A Bíblia diz que nós não devemos andar pelo que vemos, mas devemos andar pelo que não vemos, pela fé. Eu estou te convidando a andar no invisível, porque a Bíblia manda eu andar pelaquilo que eu não vejo. O que eu não vejo é o invisível. Somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões
Você está vendo a região celestial, o segundo, terceiro nível? Não está, mas a bênção está lá. Aí depende do volume de fé, depende do volume do sobrenatural dentro de mim, o sobrenatural que enche o meu espírito, para que eu vá até lá. Veja Abraão. Abraão foi chamado para sacrificar o seu filho. Mas o que Abraão viu? Ele viu Deus transformar o altar de sacrifício em uma plataforma de provisão. O altar de sacrifício, Deus colocou no lugar do filho dele uma ovelha, ou seja, uma provisão. Alguém pegou ou não? Se você crer, se você tiver a fé sobrenatural, o sacrifício que você tem hoje, Deus vai transformar num altar de provisão na sua vida. Tem alguém pegando aí? A mulher do fluxo de sangue, eu gosto de falar muito dela, ela quebrou todos os protocolos da época. Não podia tocar em ninguém, não podia aproximar de ninguém. Ela simplesmente foi no meio da multidão, tocando todo mundo e sendo chutada por todo mundo. E ela toca Jesus. A fé sobrenatural foi tão linda que ela recebeu o milagre do impossível sem falar uma palavra para Jesus. Estou errado ou não? Ela fala só depois do milagre que Jesus pergunta: quem me tocou? Pegou ou não, irmão? Nós estamos andando muito natural, eu e você. Nós temos que ter humildade e reconhecer. A gente vira ano, sai ano, todo mundo cresce, a gente não cresce, o outro vai, tem testemunha, a gente não tem, a gente não fecha a cartela e os outros fecham. Nós temos que abrir a mente, nós temos que sair da religiosidade. Deus fala em Romanos: se eu te dei meu filho, não vou dar as outras coisas, são muito menor do que ele, muito menos valiosa, todas as outras coisas. Mas se você ouve a pregação minha, dos outros pastores que passaram, se você ouve uma chave linda dessa, mas você não pega, você não absorve, você não entende, você não pratica, vai ser mais um ano normal. E eu não quero, eu quero um 2026 para mim, para você, poderoso em bênçãos, poderoso em milagres novos. Mas eu não posso fazer a sua parte por você, eu só posso te ensinar. Anote: se você não desafiar os limites, você nunca conhecerá o sobrenatural. Fala para o seu irmão: se você não desafiar os seus limites, você nunca conhecerá o sobrenatural. Vai sem freio, passa direto e capota todo ano. Todo final de ano chega morto, cheio de problema. Quero fazer um desafio para você nessa noite. Que fé você vai escolher a partir de hoje? A fé que espera ver para crer, ou a fé que age antes mesmo que aconteça? É uma decisão de cada um, eu não posso decidir por você. Existe uma fórmula sobrenatural da colheita. A colheita sobrenatural, ela não é proporcional à semeadura natural. Isso é top demais, né? A colheita sobrenatural, ela não é proporcional à semeadura natural. Se você entender e praticar uma fé sobrenatural, você vai colher 100 vezes as cartelas que você escreveu. Você vai escolher coisas que você nem pensou. Mas isso não vai acontecer só você no cultinho aqui, só cantando. Não. Se você não entrar na madrugada, se você não entrar no jejum forte, se você não entrar para ir lá para o sobrenatural. Daniel ficou 21 dias, tão bonitinho, né? Vamos fazer o jejum de Daniel, 21 dias. Vai dobrar o joelho e ficar 21 dias sem comer, de joelho dobrado. Deve ter levantado para fazer pipi, a Bíblia não narra os detalhes. Mas a Bíblia diz que ele ficou ali, foi ou não foi? Perseverando. Onde ele estava? No sobre. E onde as coisas aconteceram? Então, se ele jejuou um dia e voltasse para casa, o diabo tinha impedido no meio do caminho. Não que ele tem poder de impedir Deus, mas foi na insistência do sobrenatural que Deus enviou o arcanjo. O problema é que a gente ouve coisas a vida toda, mas não pratica. Vai sempre reclamar que Deus não abençoa. Vai mudar de igreja, não vai acontecer nada. A mudança não é de igreja, é dentro da gente. Claro, tem igreja que não dá para ficar, então, consciência. Quando você semeia um grão de milho, você já colhe só um milho? Você colhe o quê? Uma espiga com centenas de grãos, sobrenatural.
Quando você semeia uma melancia, já semeou melancia? Faz isso, faz algo diferente da sua vida, irmão. Semeia uma melancia. Você vai colher, normalmente, em média, 15 melancias pela semente. Quantas sementes tem dentro de uma melancia? E como é que é o negócio na internet? Nós não estamos falando de melancia. Como é que é a frase? Não estamos falando de melancia. Nós estamos falando da semente da sua cartela. Se você for para o sobrenatural, é uma semente de melancia. Anote. Deus não opera na proporção 1 por 1. Deus sempre opera na multiplicidade. Pode olhar na Bíblia. Vamos falar dos pães e peixes. Vamos falar do óleo da viúva. Vamos falar do azeite. O que mais nós podemos falar? Agora tem um diferencial da estratégia sobrenatural. É a gratidão antecipada. Pega, irmão, se você for aqui de coração e agradecer a Deus antes que aconteceu sua semente, guarde isso, irmão. Isso é sobrenatural. Eu não estou vendo, não estou tocando, não estou sentindo, mas eu estou caminhando no sobrenatural. Então eu já te agradeço de coração. Eu já vivo, eu já sinto o cheiro do carro novo. Carro novo sai muito amém, tá vendo? As outras coisas aqui não saem não. Eu sinto o cheiro da casa que eu quero. É sério. Eu tenho sabor. Tem dia que você está caminhando assim, você está se sentindo lá em Londres, um calorão, você está, e as pessoas, você está louco. Não, eu já estou vivendo o que eu não estou vendo ainda. O sobrenatural é isso. Se você já agradeceu a Deus pela colheita, se não, irmão, agradece, pega a sua carteira e agradece todo dia. Dê glória à resposta. Anote, a gratidão é um ato de fé que acelera o agir das dimensões espirituais. A gratidão é um ato de fé que acelera o agir das dimensões espirituais. Alguém aí, gente? Segunda coisa, diga graças a Deus, que está quase acabando. Eu falei que eu ia pregar muito hoje. Deus deu muita coisa. Deus deu muita coisa. Eu fico triste se você não estiver recebendo. Mas se você não estiver recebendo também, o problema é seu. Eu estou recebendo. Vou viver. Vamos junto. Pega na garupa e vamos embora. Os outros estão distraídos. Os adolescentes aí, ó. Distrai não, adolescente. Pega semente, pega tudo que eu não tive na sua idade e põe para quebrar. Como é que é a linguagem deles? É assim? Rebenta no mundo espiritual. Rebenta no sobrenatural. Segunda coisa, entrando pelas portas que Deus abre. Diga comigo, entrar pelas portas que Deus abre. Parece tão simples, né? Mas tem um porém. A maioria das portas que Deus abre a gente não vê, por falta de fé. Às vezes ela está do lado da gente, às vezes está junto da gente, está perto da gente. Mas a gente desenha a porta de madeira com a maçaneta aqui, não sei aonde. Aí Deus traz ela de vidro, sem maçaneta, e a gente não quer entender. Uma das frases mais famosas do nosso ciclo cristão é: Deus abre portas, sim ou não? Todo mundo que se preza como crente já falou isso dezenas de vezes. Ou para você mesmo ou para alguém. Mas aqui tem um detalhe que ninguém fala: Deus abre portas que parecem ser muito diferentes do que a gente esperava. E às vezes a porta é pequena e você está pedindo uma grande, mas é pela pequena que Ele vai te colocar na grande e você não dá valor. Chegar no céu, falar: Deus, eu sofri tanto. Ele fala: meu filho, olha aqui o vídeo, 20 portas eu abri, eu te mostrei, trombei sua cabeça nela, profeta falou, pregador falou, e você não deu valor. Deus nunca vai ficar sem abrir porta, eu creio nisso. É nós que muitas vezes não enxergamos a porta, porque ela não veio desenhada como nós queríamos. Pega isso aí, irmão. São segredos. São segredos. Apocalipse 3:8, Jesus diz: conheça as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode. Se você não enxergar, ela vai continuar aberta. Pois você tendo, guarde isso, pois você tendo
pouca força, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha só, Deus abriu a porta quando nós estamos sem força, porque nós mesmos sem força guardamos e vivemos a palavra dele e não negamos o nome dele. Toma outra chave, dê o nome que você quiser. Eu estou falando com você, Deus está derramando cachoeira de revelação, de milagre, de chave e de ação. Não estou aqui para brincar não, irmão. Tem muita coisa que eu estou te entregando dele nessa noite. Leve a sério. Perceba a sequência do texto. Tendo pouca força, eu pus uma porta aberta. Não foi tendo grande força. Você vai receber mesmo sem formar, mesmo sem ter diploma. Você vai receber quando você acha que não tem condição nenhuma. Vai fazer igual eu, vai pôr uma mesa, vai orar, vai abrir uma empresa e vai embora. Vai casar com pouco dinheiro, morando os dois num cômodo sozinho. Eu não sei nem se eu posso usar o 2 acho que não, né? Hã? Pode? O 2 é fruto de campanha, fruto de um dia que Deus colocou no coração dele aqui, para colocar uma oferta de dinheiro. Não vou falar o valor que vocês vão assustar. Humberto estava ainda ganhando pouquinho, você lembra disso? Deus colocou no coração, ele fez um contrato com Deus e entregou. De lá para cá o Humberto vem crescendo. Humberto vem crescendo. Aí eu fui visitar ele, a Priscila, quando ela adoeceu, e a Daniela, sim ou não? Morando lá os dois, um momento difícil, morando apertado, doente, lugar pequeno, mas um lugar alegre, feliz. E eu fui lá, oramos com ele, estivemos lá. Humberto vem, tome-lhe BRB, passou. Ele não tem nada a ver com o escândalo do BRB, tá? Ele já saiu de lá. Então, tome BRB. Abriu aula de inglês. Sobrenatural. Passou em que depois? É tanto concurso. Previte. DENIT. Passou. Ganhando muito mais. Esperando o tempo dele. Orando, testemunhando, dando dias, falando. Eu lembro direitinho. Pastor, vou tirar um tempo que eu vou estar preparando para o concurso. Vou tirar um tempo que eu vou dedicar no sobrenatural. Domingo nós comemorando o aniversário dele. Eu tive a oportunidade de orar na casa do pai dele, pelo aniversário dele. E 30 anos de idade. E passou no DCU. Dê glória, irmão, dê glória. Nunca parou, ele sempre está no sobrenatural. Esse menino está sempre trabalhando aqui na igreja, está sempre orando, vem nas orações, muitas vezes de madrugada vinha, veio à noite, ele e elas, o tempo todo. Por quê? Porque está vivendo isso aqui, ó. Enquanto eles estavam fracos, ele acreditou. Fraco que eu falo, você entendeu, né? Lutando com doença, lutando com pouco recurso, lutando com moradia pequena. Cara, vai decolando. Tem gente que só espera quando tiver recurso, quando eu tiver conexões poderosas, quando eu tiver uma abundância, não sei de quê. Não, queridos, é justamente quando a gente tem pouca força que Deus gosta de abrir porta. O cidadão, depois de apanhar, ser abandonado, chutado, humilhado, preso, parecia que não tinha mais para onde ir, Deus abriu uma portaça. O seu nome era José. Quando o cara fugiu do irmão para não morrer, deu cano no pai, a mãe mal criou ele mal, a mãe incentivou, fez tudo errado. Ele dobrou ali numa noite, viu Deus, viu os anjos subindo e descendo. Ele sem nada, ele entendeu que Deus estava abrindo uma porta. O seu nome era Jacó. Ele levantou um altar e disse: se o Senhor me abençoar para onde eu vou, na ida e na volta, eu te darei o dízimo de todas as coisas. E ele foi, e as ovelhas dele, o gado dele de uma cor, do outro de outro, colocava a vara na água, e só ele prosperava. Ficou mais rico que o sogro deu cano nele, deu para ele 2 mulheres dando cano nele, e ele foi. Quando voltou, o irmão dele tinha perdoado, ele já era próximo. O seu nome era Jacó, porque o dia que ele sonhou que os anjos desciam e subiam, ele falou: opa, é uma porta. Meu Deus do céu, e que porta do céu na terra, anjo te servindo, dia e noite. Ele fez o altar e disse: tudo que eu ganhares, te darei o dízimo. Não tinha de Macedo, tinha ninguém ensinando ele, não tinha televisão. Ele fez um propósito com Deus. Mas nós fica aí paradão, acho que é só abrir. Oh Deus, acordei, derrama.
Se fosse crente reclamão, ô Deus, eu dormi aqui com a cabeça na pedra, no deserto, não tem mais pai, não tem mais mãe, não posso voltar para casa, não sei o que está me esperando lá no meu sogro, ou meu sogro, no tio, né? Na época era sogro, no meu tio, não sei o que vai acontecer comigo, e eu só ainda faz uma humilhação dessa, eu fico sonhando com um anjo descendo, está fazendo o quê? Rindo de mim? Aí tem crente que é assim, a porta abre, o crente só vê da forma contada. Tem alguém aí? Deus está falando com você não? Quem sabe? Abra aquele negócio, isso não é para mim não, eu tenho vergonha. Ei, fecha a porta na sua cara, eu espero. Tem vergonha. Abriu, entra, irmão, com vergonha, sem vergonha, de todo jeito. Ah não, eu sou tão pequeno para esse lugar, eu tenho uma raiva de crente falar isso. Eu sou tão pequeno para essa oportunidade. É eu mesmo que o senhor está chamando? Não, próximo. Se eu fosse Deus eu faria, próximo. Deus está sempre abrindo portas, mas nem toda porta é fácil de atravessar. O segredo é reconhecer a oportunidade divina e entrar por mais arriscado que seja. Apocalipse ele diz: eis que tem posto diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Então preste atenção nesse versículo. Deus está dizendo que vai atravessar o você e eu na porta em algum momento aqui? Não. Deus está dizendo que a função dele é abrir, a função nossa é atravessar. Pare de olhar as portas e atravesse. Aí tem o ato de entrar. Você realmente tem que entrar. Fala para o seu irmão, você tem que entrar. As bênçãos estão do lado de dentro. A porta passou em Jericó. Filho de Davi, eu quero essa porta. Filho de Davi. Aí os apóstolos veio e falou: cala a boca, fechou a porta. Ele tacou o pé na porta gritando: filho de Davi. Eu estou fazendo uma analogia, tá? Você não vai achar isso na Bíblia não. Ele tacou o pé na porta gritando: eu vou entrar. Jesus falou: vem meu filho, que tu queres que eu te faça do lado de cá dessa porta? Quero um cachorro pastor alemão e uma varinha. Não, quero ver. A porta se abriu, aquele homem, 30 e tantos anos, 38 anos, lá deitado, mendigo, porque ninguém jogava ele quando o anjo passava. A porta apareceu diante dele. Jesus disse: eu sou a porta. O que você quer? Ninguém me leva, senhor. Eu quero ser curado. Eu quero entrar na porta ali, ó, das águas mexendo. Jesus jogou ele dentro d'água. Jesus falou: anjo, antecipa aqui essa semana e mexe a água aqui, ninguém toca, eu vou jogar ele aqui. Jesus abriu uma porta exclusiva para ele. Jesus tem porta exclusiva para nós. Aquelas águas eram uma porta para todos e só os mais fortes chegavam lá. Jesus veio e abriu a porta para ele que estava fraco. Se você não pegou, irmão, eu estou aqui que estou para virar pentecostal aqui em cima hoje, olha aqui. Eu te falei que eu ia pregar muito hoje, porque Deus me deu muita, uma cachoeira. Anote. Isso aqui é até engraçado. A hora que eu escrevi isso eu ri tanto. A porta aberta não entra em você. Vem a porta, vem porta, o Senhor mandou. A porta não vai entrar em você. Ela está aberta, você que tem que entrar nela. Em nome de Jesus, pela fé, eu libero, em nome de Jesus, não pelo meu poder, mas numa fé sobrenatural, que haverá milhares de portas para a Seara Viva, milhares de portas para nós, boas, saudáveis. Tem que sair da zona de segurança e atravessar. Há uma passagem, vou te dar um exemplo claro disso na Bíblia, uma passagem em Números 13, 14, você conhece demais. E essa é devastadora mesmo. Os filhos de Israel, depois de ser libertos pelo faraó, você conhece todo, não precisa ficar repetindo isso. Eles chegaram diante de uma porta chamada Terra Prometida. Era a porta era a Terra Prometida, que Deus já tinha aberto lá atrás e prometeu levar eles. Agora, se você lembrar dos 12, 10 disseram: a terra é boa, mas a gigante
nós ficamos igual o gafanhoto. A porta estava aberta. Quando eles liberaram essa palavra, eles deixaram e recusaram entrar na porta. Irmão, quando a porta estiver aberta, você der uma espiadinha lá, pode ter tiroteio, pode ter problema, pode ter gigante, pode ter povo, pode ter um monte de coisa. Você tem que entrar. Porque se Deus abriu o que está do lado de lá, Ele vai entregar na sua mão. Eles recusaram entrar. Toda a geração ficou de fora. Josué e Caleb, com a nova geração, chegou. Quando chegou entre a promessa e a porta, tinha um rio. A porta estava aberta. Deus falou: agora é com vocês. Eu vou só dar a dica. Pega a arca que me representa. Pega os sacerdotes que guiam vocês. Põe os pezinhos lá, é ou não é? Primeiro eles. Deus deu a dica de como atravessar a porta. Irmão, depois que eles atravessou aquilo, acabou. Tiveram só um probleminha, ai. Porque aquele camarada escondeu debaixo da capa o que era furtado e os deuses. A capa de Naamã. Mas a porta, Caleb e Josué entrou e levou a nova geração. Eu te pergunto, será que às vezes nós não recusamos portas? Não recuse a porta que aparecer para você, por mais assustadora que ela seja. Principalmente quem ainda é novo e está pensando em casar. É sério. Cuidado. Preste atenção na porta. Ela pode não trazer o que você desenhou. Apesar que Deus pode te dar o que desenhou. Não estou negando isso não. Mas se é de Deus, Deus, não fique de lado afora não, queridos, porque o gigante parece alto. A coragem tem que ser na medida da fé sobrenatural. Para entrar para a porta que Deus abre, mesmo quando você tiver medo, entre, tremendo, gemendo, gritando, mas entre. Sabe que nós temos que ter discernimento. O que é o discernimento? Para enxergar o que não é visível. Porque muitas portas vêm acompanhadas de desafio, igual essa da terra prometida. A terra era deles, é prometida, mas lá dentro tinha o quê? Desafio. Tem alguém? Precisa de discernimento, precisa de quê? Obediência para entrar na porta. Não questione, apenas entre. Pedro levantou e andou sobre as águas, ele só obedeceu. No momento que ele parou de obedecer e olhou, ele... Coragem, a porta de Deus nunca é para quem se acomoda. Josué, diante de Jericó, uma loucura aquela porta, ciranda, cirandinha, grita que o trem vai cair. Era uma porta estranha, vamos ser sinceros. Ler na Bíblia hoje e achar bonitinha é bacana, mas eu quero pôr você lá atrás, sem nunca ter lido isso, vai lá, dá tantas voltas aí e grita no final. Ah, vou fazer o papel de louco. Pensa bem, papel de louco. O soldado, eu acho que estava só rindo lá em cima. Que dia na história, antes daquele momento, que uma muralha caiu só no grito? Agora anote uma coisa forte. Portas ainda fechadas não impedem o cumprimento das promessas. É isso aí, meu irmão. Você não sabe qual é o tempo de cada semente sua, então guarda essa. Portas ainda fechadas não impede a concretização ou a realização da sua promessa. Pegou ou não? Pra você lembrar no meio do caminho. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, pense em Ruth, viúva sem nada, semeou fidelidade em Noemi, atravessou a porta do improvável e virou a linhagem dos reis. Ah, coisa mais linda. Minha filha, eu não tenho mais nada para te dar, eu não tenho filha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Noemi, vai arrumar um cara bom. Vai ali na Seara Viva assistir o culto, tem uns homens bons solteiros lá. Noemi falou: semeou fidelidade. Se Deus não abre, não atravesse. Não. Mas se Deus abre, atravessa. O milagre está lá. Anote, a colheita não é para quem espera, mas para quem semeia mesmo quando ninguém acredita. A colheita não é para quem espera, é para quem semeia mesmo quando ninguém mais acredita em você. Ele acredita. Os anjos estão lá no céu, igual a torcida do Atlético. Eu acredito.
Eu acredito. Mas diferente do Atlético que eles quebram a cara, não, eles acreditam e te entregam. Eu não ia deixar de dar uma pincelada boa. Ele te entrega, o anjo te entrega, Deus te entrega, a vida chega. Terceira e última coisa, dê graças a Deus, estou acabando. Amo vocês. Não quero papo com vocês. Todo domingo eles me perseguem, já viu? Pessoal, falando aqui então. A semeadura. Semeadura e colheita como nunca visto. É a terceira coisa. Claro que é, irmão. Presta atenção no que eu estou te ensinando hoje, que Deus está nos ensinando. Se eu tenho uma fé sobrenatural, além do possível, né? Se eu entro pela porta que Ele abre, indiferente de qualquer coisa, o que é que vai acontecer comigo? Cadê? Você não tem o outro, não? Você ainda está na porta? Semeadura e colheita como nunca viu. Repetiu, né? Mas é essa, semeadura e colheita vai acontecer como você nunca viu. Você crê nisso? Aqui na Seara Viva, essa campanha de semeadura é lançar sonhos, é lançar expectativas, é lançar dores na cartela e nos céus, é lançar num terreno de promessa, porque a Seara Viva ela tem comprovado desses anos. Aqui deve ter passado umas 2.000 pessoas a 3, sem mentira, desde 2012. Eu nunca encontrei uma que não saiu mais abençoado que entrou, nunca. Vocês são testemunha quem ficou para trás. Aqui eu chamo de um terreno de terra de promessa. Você está lançando na terra de promessa. Mesmo quando diz para nós todas as coisas é impossível, aí o Deusão vem. Opa, é impossível, agora é minha vez. Perseverar na semeadura é desafiar o tempo, a lógica. E aí tem o Salmo 126, 5. Quem semeia com lágrimas, colherá. Talvez você não observou, mas não tem um talvez, não tem um se aqui. Aqui não tem aquele contraponto de Deus. Ela é seca e certeira. Pode semear na lágrima que eu vou te fazer colher com júbilo. É promessa dele. Então encharca a tua cartela quando estiver orando, põe semeador, foi isso que eu falei, semeador junto, semeia a necessidade junto, abre o coração, rasga, não esquece a cartela, não esquece a semente, não esquece de regar, porque promessa, ele não mente, eu creio, eu estou semeando em lágrima, eu vou colher em júbilo. É um dos poucos lugares da Bíblia que não tem condicionante, se, não é assim? É cheio de si. Aqui não, aqui está te dando uma determinação, está te abrindo uma porta, ela está aberta, ela é sua. Tem gente que tem preguiça para orar, tem preguiça até para chorar. Ana semeou em quê? Em lágrimas. Entregou Samuel, eu acho, em lágrimas internas. Depois foi um monte de filho, casa restaurada. Minha geração de profetas que vieram. Maria, mãe de Jesus, por isso eu admiro ela por tantas coisas, a verdadeira Maria. Você acha que é fácil ela aceitar o destino do anjo podendo ser apedrejada? José deve ter contado para ela depois que ele pensou em largar ela, natural, para proteger ela. Todo aquele contexto, ela aceitou, entrou na porta, gerou o invólucro, o avatar que Jesus habitou. E para mim, nunca vai existir ninguém tão agraciada como Maria. Não tem como, não tem outro vento que vai carregar Jesus. Há empresários que semearam generosidade em tempo de crise, prosperaram. Irmãos que semearam oração pela relação de famílias e cuidaram em tempo de crise e transformou o seu próprio lar. Jovens que semearam serviço na igreja, enfrentando dificuldade pessoal, a idade, e Deus os surpreendeu com profissões e futuro maravilhoso. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Perseverança, obediência, alcance a promessa. É isso que o versículo está falando. Não adianta você ficar na cartela e não estar obedecendo a Deus. Não adianta você pôr a cartela e não perseverar. Perceba uma coisa:
Depois que nós fizemos a vontade de Deus, nós recebemos a promessa. E tem uma verdade muito grande: a vontade de Deus frequentemente ela é aquilo que os nossos instintos egoístas costumam questionar. Às vezes você está esperando ser exaltado e Deus te coloca numa posição menor. Entendeu o que eu quero dizer? Se a vontade de Deus fosse fácil, se a vontade de Deus fosse totalmente alinhada aos nossos desejos natural, não haveria necessidade de perseverar. Perseverança é o momento que Ele nos trabalha para fazer do jeito que Ele quer, na forma que Ele quer. E geralmente a bênção de Deus nunca é só para nós temos que repartir de alguma forma. Então, se fosse fácil e alinhado com o desejo nosso 100%, não precisava perseverar. A perseverança é necessária porque a vontade de Deus vai contra a corrente dos nossos desejos imediatos. Vai contra. Nem sempre Deus vai atender os desejos imediatos. Anote, Deus não responde o conformismo, mas responde a ousadia de quem vai até o fim. Até a salvação é sim, aquele que perseverar até o fim será? Eu trago a Bíblia aqui, que não tem picaretagem não. Bíblia. Amém? É você que está cochilando. Te amo do mesmo jeito. Agora lembra, só um caiu da janela de Paulo. Os outros foram abençoados, acordados. Não estou brigando não, eu amo você que dorme também. O Júnior e o Toninho hoje tomou Red Bull na veia. O bicho está acordadão, anotando, olha lá que lindo. O Júnior está anotando hoje, estou vendo, vendo tudo aqui. Estou orgulhoso, viu? Mais um desafio para você. Eu nem sei as horas, é meia-noite? Obrigado. O desafio. O que você vai irá semear hoje que pode desafiar a sua zona de conforto? Olha na sua cartela hoje, antes de dormir, e semeie algo que vai tirar você da zona de conforto. Semeie algo impossível. Experimente. Que sonho ou dor você vai lançar além da expectativa da sua colheita? Mais uma anotação: quando perseveramos no impossível, Deus manifesta no visível de forma além das nossas expectativas. Quando eu persevero no invisível, esquece não, irmão, jejua pela sua cartela mais vezes, ore em cima dela mais vezes, acorde uma madrugada ou outra, faz algo diferente. Persevere no invisível. Aí sim Deus se manifesta no visível. Daniel foi assim e tantas outras pessoas. Para encerrar, queridos, eu te convido a perseverar até o milagre. Não é tempo de desistir. O mundo pode estar acabando lá fora, mas nós, filhos de Deus, não podemos desistir. Se você ainda tem pedidos não respondidos, pega as cartelas anterior e emenda com essa nova. Pratica isso aqui na antiga e na nova. A colheita está sendo preparada e ela vai nos surpreender. Persevere mesmo quando tudo parece que parou, que tudo é negativo, semeie. A sua perseverança será transformada em um grande testemunho. Você crê nisso? Perseverança não é conformismo. Perseverança é rebeldia espiritual contra as circunstâncias que tentam nos definir menor do que Deus nos fez para ser. Rebeldia contra isso, tá? Não contra Deus. Nós somos o quê? Filhos? Fala para o seu irmão, você é filho de Deus? Fale para eles, comece a agir como tal. Tem filho de Deus agindo como ninguém. O amanhã da Seara Viva será definido pelos corações que hoje decidir crer sem limites, decidir crer e praticar o que foi pregado. Surpreenda a Deus com a sua fé e surpreenda o mundo com a sua colheita. É o que eu desejo para você. Desejo. Os seus pedidos estão na mão de Deus já. Já chegou lá. Agora, Deus vai fazer a parte dele. A porta está aberta. Cabe a nós discernir, enxergar e entrar. A colheita é certa em nome de Jesus. Fique de pé, vamos
cantar um louvor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Declare com fé, estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu é. Essa letra arrematou com chave de ouro. Esse é quem tu és. Levante sua cartela para o alto. Eu quero abençoar em massa, em nome de Jesus. Quem não trouxe, põe a mão no seu coração e começa a lembrar um pouco do que está escrito lá. Pai, como servo do Senhor, sacerdote nessa casa, mais uma vez gratidão por tudo que o Senhor tem feito nessas campanhas todos esses anos. O Senhor hoje nos deu uma cachoeira de revelação, de chaves, de dicas, de tudo, Senhor. Espírito Santo, grava isso na nossa mente, na nossa lembrança, na nossa alma, no nosso espírito. Nos ajuda, Senhor, porque as portas já estão disponíveis. Eu te apresento cada cartela, seja uma, 10, 20, 50 de cada um. Pai, o diabo vai tentar esconder essa semente, o diabo vai tentar sufocar
sufocar essa semente com as ervas daninhas, ele vai tentar colocar pedra debaixo da raiz para não prosperar, ele vai tentar mandar a ave para destruir. Mas em nome de Jesus, ainda que tudo isso venha, pela fé, o teu braço forte estará lá, e essas sementes estarão no teu esconderijo, debaixo das tuas asas, e nenhum mal chegará a essas sementes, nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma inveja, nenhuma ação do inimigo. Nós repreendemos toda a erva daninha, todo pássaro ruim, nós repreendemos toda ação maligna e humana, que em nome de Jesus, este povo, nós possamos andar no sobrenatural, andar no invisível, e no invisível pela fé agora, eu busco multidões de bênçãos sobre o povo da Seara Viva, nesta campanha, no 2026, de janeiro a dezembro, milagres sobre milagres, bênçãos sobre bênçãos, em o nome de Jesus. Pois tu estás no controle, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle, pois tu estás no controle, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho